Estamos de volta por aqui. Muito obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Bom dia para você que está chegando agora aqui no Bom Dia Tapajós. O excesso de consumo de açúcar já é conhecido por seus efeitos negativos na saúde. Agora está sob os holofotes pelo possível papel no declínio cognitivo e até mesmo no desenvolvimento de doenças como o Alzheimer e outros problemas relacionados ao cérebro. A Edilana cortou o açúcar da vida dela há 2 meses. Eu senti uma necessidade, depois que eu passei por um problema na gravidez, e logo após ele, vários exames foram feitos e aí foram constatados alguns problemas. Nesse tempo, sem consumir açúcar e com o acompanhamento de uma nutricionista, ela tem notado melhorias em sua saúde. A parte física, que eu percebi mudança no meu corpo, principalmente das gordurinhas localizadas, na parte cognitiva também, eu percebi que a minha concentração e foco, elas estão mais centradas. Eu tenho mais disposição agora no dia a dia, que era uma coisa que eu não tinha quase, apesar de fazer várias coisas, mas hoje eu consigo fazer muita coisa. É incrível isso. É fundamental ficar atento nos rótulos dos alimentos e procurar opções com menor quantidade ou sem adição de açúcar. Substituir o açúcar refinado por alternativas mais saudáveis, como frutas frescas, mel ou adoçantes naturais, é uma estratégia para reduzir o consumo de açúcar sem comprometer o sabor das refeições. Uma dieta rica em nutrientes, incluindo uma variedade de frutas, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis, ajuda na saúde do corpo e do cérebro. É importante também buscar orientação profissional para personalizar as escolhas alimentares de acordo com as necessidades. O cérebro é uma região do corpo em que ele precisa estar com equilíbrio em suas produções de mucos, que nós chamamos de neurotransmissores. Essas reações químicas entre os mucos e os líquidos produzidos melhora a função do cérebro, melhorando a função cognitiva. Só que tem alguns alimentos, como no caso o açúcar, ele prejudica muito a produção desses neurotransmissores, que são os facilitadores da comunicação entre neurônios. A nutricionista esclarece sobre a necessidade de atenção não apenas aos doces óbvios, mas também aos alimentos processados que frequentemente contêm açúcar adicionado. Os açúcares que adicionam na alimentação industrializada é um açúcar que também prejudica o cérebro. O açúcar mais natural, como é o caso de alimentos que se transformam em açúcar, um açúcar natural. Eu posso dizer, o arroz, por exemplo, ele se transforma em açúcar. Então, é mais natural, próprio do alimento. As frutas contêm açúcar. Então, mas se eu compro um alimento industrializado e nele tem algo adicionado para adoçar, esse adicionado vai prejudicar muito a função neuronal, que é o neurônio funcionando com equilíbrio. E a doutora Leonice preparou aqui para a gente uma mesa contendo alimentos que precisam ser cortados da vida de quem quer ter uma mudança de vida, uma melhora neuronal, não é isso, doutora? Explica pra gente quais são os alimentos que precisam ser cortados e quais são os alimentos que precisam ser inseridos. Então, os neurônios, eles são inimigos desse estilo de alimento. Porém, a gente, às vezes, vai se viciando com um refrigerante, com massa para mingau, idosos e crianças, que os pais compram muito essas massas industrializadas para mingau, o próprio açúcar, e aqui eu mostro o coco ralado que já vem adoçado. O bolo, o pudim, as balinhas e o achocolatado, que é o açúcar pintado. Então, o cérebro ele não vai estar em equilíbrio quando a pessoa consome esse tipo de açúcar. O açúcar adicionado, o açúcar industrializado nesses alimentos vai atrapalhar uma boa cognição,
vai atrapalhar as lembranças, a pessoa pode ficar esquecida, a pessoa começa a desenvolver alguns sinais e sintomas que prejudicam muito o cérebro até levar a um Alzheimer, um mal de Parkinson, e irritabilidade e diabetes. Então, é melhor o cérebro ser mais cuidado com esses alimentos aqui. Eu mostro o ômega 3, né? O ômega 3 num equilíbrio ideal para o cognitivo. As expressões neuronais vão ficar melhores com a aveia, com a castanha, com os biscoitos mais caseiros, biscoito de aveia com castanha, o abacate, o coentro. Olha, o coentro ele é fantástico para o cérebro. E aqui o espinafre, só que o espinafre precisa ser preparado de modo certo. Primeiro dá uma fervura, depois tira dali. Ele não é cozido, ele é pré-cozido e coloca numa água fria. E depois pode consumir. Não posso esquecer de que o cérebro ele tem que ter 80% de água para que tudo funcione nas engrenagens ideais. Beber água também é bom para o cérebro. E aí você estava me falando, doutora, que, por exemplo, aqui a ameixa ajuda muito também quando a pessoa sente aquela necessidade de algo mais doce, né? Aquela vontade de comer algo doce. Exatamente. Quem come muito pudim, bolo e gosta, ele está um pouco na sua rotina acostumado. Você vai parar com isso, substitui ameixa seca, uvas passas, banana passa. Não pode também comer exagero, mas isso é uma boa opção, como a banana, para você substituir o açúcar, que vai ter que abandonar se quiser uma saúde cerebral.